depois da minha passagem, né, pelo Alfinetei, que foi bem longa e expressiva, eu meio que entendi muitas coisas, porque eu me tornei quase um especialista viral. E uma das dicas que eu sempre dou, né, que eu acho que faz muito sentido, é você saber trabalhar o emocional do seu público. Paralelo a tudo que eu fazia no Alfinetei, eu comecei a trabalhar na banca digital. Ali no início de 2019, né? Aí virou um trabalho quando foi ali, surgiu a banca digital, né? Que era um produto da Mind. Porque assim, o que eu enxergava? Eu enxergava que as marcas, elas não é que elas estavam perdidas, só que elas queriam surfar no hype do que tava todo mundo fazendo e elas faziam coisas sem propósito nenhum. Então, aquela coisa que a gente falou bem no início, antes do podcast até começar, eu sinto que as pessoas estão um pouquinho com preguiça de explorar a criatividade. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do King's Cash. Esse momento aqui que a gente troca uma ideia gostosa, traz convidados diferenciados. E antes de começar aqui com o meu super convidado ilustre aqui, o Peu Santos, queria agradecer a Dylan, nossa patrocinadora, tá junto com a gente aqui trazendo um toque de qualidade, de premium, um microfone premium, para cada vez mais trazer uma experiência melhor para vocês aí, nossos telespectadores. Certo? Peu Santos, seja muito bem-vindo ao nosso King's Cash, um podcast que a gente fala sobre um pouco de tudo. Pra quem não conhece o Peu, vou deixar obviamente ele se apresentar, mas esse cara aqui é um dos caras mais criativos da internet e vocês vão saber o porquê. Peu, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, eu sou o Peu, né? Eu vou começar a contar um pouco a minha história de como é que eu adentrei nesse universo aí das redes sociais, da internet. Eu sou natural de Minas Gerais. Mineiro, gosto de um pão de queijo. Amo. Muito bom. A minha trajetória na internet começou através de uma frustração que eu tive no curso de Direito. Eu, né, aos 17 anos ali, sem saber o que fazer da vida, falei, não, vou fazer Direito. Normal de muitos adolescentes. O natural da vida da grande maioria da galera que tá saindo do ensino médio. Vou fazer Direito, né, prestei vestibular, passei em Direito numa faculdade pública lá de Minas. E aí, no quarto período, eu tava meio frustrado. Eu falei, meu Deus, o que eu estou caçando aqui? Porque no início eu achava que eu ia gostar, que eu ia salvar o mundo. Só que o Direito não vai bem para esse caminho. E aí, acaba que durante o processo ali do curso, eu reclamava muito, né? Eu tive uma crise mesmo de ansiedade, depressão. E as pessoas não aguentavam mais me ouvir reclamar. E aí, um belo dia, eu falei, olha, ao invés de reclamar nas redes sociais, ao invés de reclamar com as pessoas, eu vou reclamar nas redes sociais. E aí surgiu a Deprê Universitária, né? A Depressão Universitária, que é uma página que eu criei para representar a minha depressão mesmo, a minha vida, represento a minha história, porque eu comecei a reclamar muito, né? Começou no Facebook, porque o Facebook estava em alta. Isso foi ali meados de 2014, 2015. E aí a página, ela começou a crescer, né? A cada mês que passava, eu batia 100 mil seguidores. Então o Facebook estava muito em alta. Então eu postava muita coisa sobre a vida acadêmica. E a minha história na internet começou através da Deprê Universitária, que foi o canal para eu poder me lançar, né? Nesse mercado aí que até então eu tinha... Se encontrar também nessa questão da criatividade digital, né, Pedro? Exatamente, legal. Porque era um mercado que, assim, eu não tinha uma visão ainda. Acho que é um bebê, né? Essa internet é um bebê ainda. Imagina em 2015 como é que não era visto, né? E aí, a virada de chave, né, da minha entrada de vez foi em 2018, quando eu recebi um convite do SBT para estar na bancada de influenciadores deles no Teleton. E aí foi a minha primeira vez em São Paulo. Eu não conhecia São Paulo. Sério? Você não conhecia? Não conhecia São Paulo. E quando eu recebi esse convite, eu falei, meu Deus, que coisa maluca. Tipo, a internet tem realmente um poder. Porque quando você mora no interior de Minas, as pessoas não valorizam, né? Não valorizavam tanto isso, porque a internet não tinha essa força. O tradicional era você formar, entrar numa faculdade e seguir sua profissão. Então, acabou que eu larguei o meu curso para seguir um caminho completamente diferente de tudo que 99,9% das pessoas naquela época faziam, sabe? E quando eu vim para São Paulo no Teleton, vi ali o palco, me conectei com outras pessoas famosas, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Eu ia te fazer essa pergunta. Em que momento da sua trajetória você entendeu que quero viver disso? Foi ali?
Foi ali. Esse momento de chegando em São Paulo, entrando ali no Teleton, que tem um propósito. Eu já fiz Teleton como apoiador, né? Não é patrocinador, apoiador. Quando eu tava na Cacau Show, a gente apoiava todo ano o Teleton. E eu participei de alguns ali, obviamente que no bastidor, né? A gente levava trufa pra galera. Pode ser que você tenha até comido algumas trufas lá durante. Mas é um projeto muito legal também. Então, pô, esse é o momento de chegar de São Paulo, estando junto numa bancada com outros nomes também grandes da cena e um projeto social tão legal, acho que tão importante para a sociedade, né? Aqui no Brasil, chegou o momento que você falou assim, através disso, quero viver disso, que é essa questão do creator digital já começando a nascer ali, fomentar no Peu, é isso. A partir daquele momento, eu enxerguei um outro mundo. É como se eu tivesse subido um pouquinho o horizonte. Porque até então, eu não tinha essa visão de que aquilo ali poderia ser uma profissão e que poderia me dar dinheiro, sabe? Você fazia... E você já tinha o Deprê, certo? Rodando. Deprê, exato. E o Deprê, ele não te trazia monetização, muita monetização. Eu não tinha monetização nenhuma. Eu só postava, fazia muitas parcerias, né? No caso, assim, de parcerias mesmo, de trocas. De troca, permuta. Exato, mas eu não ganhava dinheiro e tava pra abandonar um curso, só que as pessoas meio que me apontavam, falavam, meu Deus, você vai abandonar um curso de uma faculdade pública pra ficar mexendo em página de Facebook. E eu assim, meu Deus, mas eu não sei então o que é que eu faço, se não foi isso. E quando eu cheguei em São Paulo, foi um momento de virada, sabe? Que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, olha onde esse perfil me trouxe. Aí quando eu voltei pra Minas, foi a definição de um meme. Aqui tem um meme que brinca que, tipo assim, a menina vai no banheiro e some. No meu caso, foi exatamente isso. Eu fui no banheiro um dia da faculdade e nunca mais voltei. Eu nem tranquei o meu curso de Direito, sabe? Eu simplesmente sumi. E nunca mais voltei. Sumi e decidi focar toda a minha energia, porque até então eu dividia a energia, né? Faculdade, página, e eu decidi focar a minha energia nas redes sociais. Comecei a transição, né, de levar o meu perfil do Facebook pro Instagram, porque o Instagram naquela época estava começando a subir, né, 2015, 2016, estava começando a galera migrar. E aí comecei a migrar o meu público do Facebook pro Instagram. No Twitter eu já tinha também, só que eu não focava tanto e comecei a fazer esse mesmo momento de migração. E foi aí que eu bati 1 milhão, né? Eu consegui 1 milhão no Instagram, consegui 1 milhão no Twitter. E através do meu Twitter que eu me conectei meio que de vez nesse universo, sabe? Que eu comecei a trocar divulgação com o pessoal do Alfinetei, né? Através do Twitter, a gente trocava RTs ali. E eu começava a fazer alguns textos para eles, né? De postagens do próprio Twitter. E eles gostavam muito, falavam, nossa, legal. Aí um belo dia eles falaram, olha, eu queria que você fizesse os textos do nosso Instagram. Mas, assim, a gente não pode pagar e, em troca, a gente pode divulgar e tudo. E, através deles, também, que eu consegui bater 1 milhão mais rápido, né? Entendi. Aí eu topei, né? Porque até então, assim, acaba que o mercado não tinha essa expansão de ganhar tanto dinheiro como os influenciadores ganham hoje. Então, eu comecei, assim, como ADM, né? Cuidando do Alfinetei ali, meados de 2016, 2017. E adentrei nesse universo de vez, assim... E mesmo assim, né, Pê, eu acho que só o convite, né, de uma página tão expressiva já na época, que é uma das pioneiras, inclusive eu já trabalhei muito com o Alfinetei, é uma baita de uma celebração mesmo, né? Tipo assim, cara, pô, que legal, meu trabalho está sendo reconhecido. Obviamente que a questão da própria monetização, né? Ainda era um momento, ainda a gente está falando de quase 10 anos atrás, Sim. Era um momento ainda cedo, que as pessoas não sabiam, até hoje elas não as pessoas sabem. têm dificuldade de monetizar, né? Que é uma coisa que eu quero falar com você mais pra frente. Mas, pô, que legal, porque na sua trajetória você foi conquistando, chegou num convite, aí você entrou ali como admin do Alfinetei, e aí eu acho que você conseguiu dar uma subidinha ali em questão de seguidor. Conta pra gente como que foi. Cara, quando eu entrei no Alfinetei, eles estavam ali com 7 milhões de seguidores, né? Que já era um baita que de um número. Era um público, assim, muito expressivo. E aí, né, eu sou uma pessoa que eu sou bem criativa, eu tenho uma visão muito legal para criar narrativa. Então, todos os textos que o Alfinetei colocava no ar, tudo que a gente postava, porque lá não tinha equipe, eu era equipe. Equipe. Eu postava editava, buscava, né, os conteúdos. Então, eu fiz todo esse processo, né? E aí o perfil saltou de 7 milhões para uns 23 milhões no final da minha gestão. Triplicou. Triplicou. Consegui um case muito expressivo. Que legal. Peu, se você pudesse dar uma dica para nossa audiência, pegando esse seu grande case aí profissional,
que você acha que foi a essência para você conseguir chegar nesse número de seguidores? Óbvio que hoje, número de seguidores é uma coisa que ela não, muitas vezes não deve ser o principal indicador primário, né? Mas com certeza, 10 anos atrás, quando a gente olhava que seguidor era coisa que principalmente encantava, o que você acha que foi ali o insight, o storytelling? O que você acha que você conseguiu entender para conseguir fazer o canal, né, dessa subida assim exponencial? Depois da minha passagem, né, pelo Alfinetei, foi bem longa e expressiva, eu meio que entendi muitas coisas, porque eu me tornei quase um especialista viral. E uma das dicas que eu sempre dou, né, que eu acho que faz muito sentido, é você saber trabalhar o emocional do seu público. Porque cada publicação que eu fazia, eu buscava criar uma identificação com aquele público, sabe? Toda notícia que eu ia dar, toda história que eu ia contar, eu ia muito numa linha muito pessoal, muito emocional, e fazia com que as pessoas se identificassem e tivessem a vontade de compartilhar, de marcar um amigo, de enviar aquilo ali. Então, eu acho que a maior sacada, que eu acho que hoje o perfil não tem essa sacada mais, porque é um perfil que replica... Virou muito comercial, né, agora? Que replica muito o que já está pronto, então acaba que o perfil está travado hoje, sei lá. Se a gente for analisar do tempo que eu saí para agora, ganhou 2 milhões e já tem mais ou menos quase 3 anos que eu saí, então a evolução deu uma barrada, porque o que era diferencial era essa conexão que eu criava. Era como se eu estivesse construindo uma comunidade que estava ali acompanhando cada conteúdo, as pessoas sentiam vontade de realmente comentar, porque, né, além de eu usar essa estratégia emocional, ela tinha um outro objetivo, né, que era ajudar o perfil ter uma imagem um pouco mais limpa frente ao mercado, porque em seguida, né, ali 2019, surgiu a banca digital, né, onde o Alfinetei foi um agenciado, então a gente começou esse movimento de limpeza de imagem para poder atrair marca. Então acabava que o que eu já estava fazendo ajudou muito para conseguir meio que, não é a palavra descancelar, mas conseguir deixar o perfil um pouco mais limpo e mais agradável para uma marca conseguir entrar e colocar o seu produto, o seu lançamento. E, assim, o que eu enxergo, né, que muitos gurus, assim, de marketing falam que você tem que fazer isso, aquilo e aquilo, eu, assim, não concordo muito. Eu acho que para as redes sociais não tem uma fórmula mágica, sabe? Tem atalhos, só que quando você faz todo dia, quando você testa, quando você realmente cria a sua própria narrativa de uma maneira inteligente, né? Faz uma vez, faz outra vez, testa de um jeito, testa do outro. Só que quando você faz todos os dias, é aí que você vai ganhar o algoritmo. A chance de sucesso é maior, né? Exatamente. É porque as pessoas elas pensam assim, eu vou fazer um conteúdo aqui, vou viralizar e vou ficar famoso. Só que não é assim que funciona. De duas, uma. Ou você vai viralizar e ficar famoso e não vai sustentar, como aí 90% das pessoas que viralizam acabam não conseguindo sustentar depois, porque elas viralizam e perdem o fôlego no meio do caminho. Ou então você vai fazer esse processo aí meio um pouco mais lento, só que você vai construir uma base mais fiel, você vai construir um público que realmente quer te acompanhar, e a tendência de você cair, né, se chegar a cair, é bem menor do que quando você viraliza do nada e não consegue manter, né, aquele público. Ô, Peu, você falou um negócio que é muito interessante, que eu vou tocar muito na questão da essência, né? Você então tá contando esse case do Alfinetei, até a gente chegar na banca, aí depois a gente aprofundar mais na banca, mas você falou aqui que você pegou, né, ali, você assumiu uma responsabilidade ali no Equipe de fazer o Alfinetei, né, prosperar, e você entendeu, você chegou num ponto ali que a sua questão emocional com o seu leitor, com o seu cliente, com o seu seguidor, era uma coisa muito forte, era o seu diferencial. Né? O diferencial era a pessoa ler, né, ter acesso àquela notícia, àquela matéria, e de alguma maneira aquilo mexer com ela, que fizesse com ela postar um emoji, compartilhar com alguém, animal. Acho que até é muito dom, depois a gente vai falar também sobre criatividade, porque você tem que explorar muito a criatividade aqui. Né? E para mim, criatividade ela tem um certo dom. E você conseguiu construir sua narrativa. E você trouxe, tanto é que o resultado, né, do número de seguidores ali, consequentemente de engajamento também, da página é um sucesso. E depois que você falou que você saiu,
o produto, né? Porque virou um produto, o Alfinetei, ele perde um pouco da essência, vira um negócio mais de prateleira, um negócio mais de reposição de velocidade, porque a internet hoje ela tá muito velocidade, mas deixa a essência de lado. E quando você deixa a essência de lado, você perde a sua essência, você acaba também deixando o seu cliente de lado, o seu consumidor de lado, o seu seguidor de lado. Né? Então acho que para nossa audiência que escuta aqui o nosso podcast, isso é acho que é um site muito legal, né? De sempre entender ali, respeitar essa questão do que você criou como conexão, como ativo, e respeitar isso, e ir até o fim com isso. Porque marca que acaba se perdendo nisso, vira prateleira, e aí, meu amigo, depois pra você retomar, a gente tá falando aqui questão de marca pessoal de influenciadores, né? Depois pra você retomar isso, cara. É muito difícil. É muito difícil. E você falou uma coisa assim, fantástica, porque foi justamente isso. Chegou naquele ponto que, sei lá, eu entregava 10 publicações no dia. Só que com a velocidade das coisas, acontecia muitas. E chegou um ponto que eu não era uma máquina. Então, a gente tinha esses pequenos conflitos. De tipo, eu falava, gente, eu não consigo fazer além disso. Eu tenho que diminuir. Até 10 tá muito exaustivo, qualidade, né? Sabe? Porque era muito cansativo fazer um texto, sabe? Que saía da minha cabeça, conectando palavras, na qual eu ia me conectar com o público. Então, eu ficava muito exausto. E foi muito tempo fazendo isso. Então, chegou aquele momento que, tipo, olha, a gente vai te dar uma equipe para você treinar essas pessoas. Aí, quando aconteceu isso, eu falei, olha... Isso já era dentro da banca? Na minha quase saída, quando eu tava próximo de sair, rolou essa conversa. De, tipo, não, a gente vai te dar uma equipe para você treinar e não sei o quê. Só que a gente precisa, sei lá, fazer 20, 30 posts por dia. Porque eles queriam que eu fizesse isso. Eu falei que eu não ia fazer. Eles queriam quantidade e não qualidade. Aí eu falei assim, olha, eu não vou fazer, então eu vou querer sair. Aí eles, não, a gente não quer que você saia. Eu vou te dar uma equipe. Só que aí com essa da equipe, eu senti muito aquele movimento de que eu teria que ensinar muito tempo uma coisa que às vezes tem que ser genuína, sabe? A gente treina algumas coisas. Só que essa parte era uma coisa que eu falei, olha, eu acho que não é mais pra mim. Aí quando tava nesse movimento aí, a gente foi fazer uma cobertura na Sapucaí, eu voltei do Rio de Janeiro já decidido que eu queria sair e assim aconteceu. Sabe, por exaustão mesmo, por sentir que eu já tinha feito ali o meu papel, né? Eu consegui fazer muita coisa legal, me conectei com muita gente, mas eu não me enxergava mais nesse lugar de tipo assim, eu vou ter que parar minha vida para treinar pessoas a fazer a mesma coisa que eu faço. Isso que você está colocando aqui, eu vejo muito como valores. Por quê? É um valor seu. Cara, desde o começo você entendeu que o seu leitor ali, que o seu seguidor, que a pessoa que engaja com você, ela está muito pegada pela qualidade do material que você está... Por isso que ela compartilha, pela qualidade e pela profundidade que você está trazendo. A partir do momento que você fala assim, vou deixar a minha qualidade de lado e vou trazer mais quantidade, eu estou abrindo mão de quem eu sou. Né? E isso é muito interessante porque isso começou a te incomodar. Por mais que você coloque uma equipe, cara, uma equipe ela não vai pensar o que você pensa. Você pode ensinar várias coisas, técnicas principalmente, né? Quando a gente fala numa empresa, é que nem o hard skill, soft skill. Cara, hard skill todo mundo aprende. Agora, soft skill, cada um tem o seu. Exatamente. Você pode aprimorar, você pode melhorar, você pode ter repertório. Acho que a criatividade ela vem muito de repertório que você conquista na sua vida profissional. Mas, cara, você, eu sou eu. Não dá pra eu querer ser você. Não existe isso. De eu ensinar alguém a fazer uma coisa como eu faço. Aí quando eu me vi naquela posição de ensinar pessoas em uma escala maior, eu falei, gente, não se eu estiver louco da cabeça de topar uma coisa dessa, sabe? Mas é legal, e o ponto que eu ia chegar é isso, você não abandonou sua essência. Por mais que você estivesse num lugar de glamour, porque era uma página que tem uma credibilidade muito grande no mercado, você entendeu, cara, beleza, acho que deu, contribuí muito para esse canal, só que chegou o momento, aí eu quero que você conte esse próximo passo seu, mas você deu estalo e falou, chega, deu, obrigado, foi bom que durou, e vida que segue, que acho que nós como profissional de algum lugar, trabalhando para alguém, sente, né? É isso que funciona, assim que funciona. E aí, né, nesse paralelo, né, ao Alfinetei, né, e teve isso também, paralelo a tudo que eu fazia no Alfinetei, eu comecei a trabalhar na banca digital.
ali no início de 2019, né? Aí virou um trabalho quando foi ali, surgiu a banca digital, né? Que era um produto da Mind. O Com vários perfis, né? Por exemplo, Isso, com pra galera, banca digital, eu já contratei a banca digital, tinham vários perfis, você contratava esses perfis ali pra fomentar alguma notícia, alguma informação, alguma fofoca vinculada à marca. Tô olhando como marca, tá, Pel? Não como aí editorial do canal. Perfeito. Aí a banca digital surgiu e aí eu recebi o convite, né, para fazer parte do projeto, eu topei. Foi algo muito engrandecedor na minha vida, né, topar, e aí acabou que... Foi na Mind já isso? Isso, foi na Mind. Aí eu comecei a fazer Alfinetei como um trabalho, recebendo em 2019, e também fiz parte do atendimento / criação da banca digital em 2019. Então eu fazia tudo em paralelo. Eu criava os conteúdos editoriais do Alfinetei, eu criava os conteúdos de marca do Alfinetei, eu criava os conteúdos de marca do Depre, porque eu também era agenciado pela banca, e fazia atendimento e criatividade e criação, né, dentro da banca. Então eu era uma máquina. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, como eu dava conta de fazer tanta coisa, porque eu cuidava, sei lá, de 2 perfis, fazendo tudo, e ainda trabalhava na outra frente, porque eu precisava, né, do dinheiro, eu precisava ganhar ali, fazer o máximo de coisa para conseguir me sustentar, porque eu tinha abrido mão de uma graduação, então eu tinha que fazer coisas. Então eu ia abraçando tudo que chegava e me deu um repertório, uma experiência muito legal, sabe? E fiquei 4 anos na banca digital. Primeiro eu saí da Alfinetei, né? Que foi após uma cobertura na Sapucaí, eu estava muito exausta já mentalmente, já estava quase em um burnout, porque no entretenimento é assim, você faz o trabalho durante o dia e quando você fecha os olhos e acorda, tem mais trabalho. Você dorme e acorda com notícias, de madrugada, de manhã, à noite. Então, na hora que você fecha os olhos, sei lá, a Virgínia separou. Quando você abre os olhos, a Jojo tá terminando o relacionamento. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, não tem aquele momento que você fala, não, agora minha... Vou desligar. Exato, tarefa cumprida. Não! Na hora que você fez ali 50 posts, vai aparecer mais 10 para você postar. Sabe? Até uma curiosidade, né? Como que funciona essa questão dessas notícias, né? Porque, que nem você mencionou 2 casos aí, enfim, super emblemáticos, né? Mas como que funciona para um canal, que você que vivenciou isso, um canal que dá ali a notícia, a fofoca, enfim, como a gente quiser chamar, como que funciona essa editoria, essa galera ligada nesses fatos? Como que a informação chega até o canal tem uma equipe ali que fica buscando isso? Como que funciona? Curiosidade aí, bastidor total pra galera, nosso... No meu caso, assim, né, ouvinte. Como eu não tinha equipe, eu fazia muito pelo tato, né? Eu analisava muito, por setorização, né? Eu ranqueava. Eu analisava as pessoas que estavam em alta, que eu iria explorar o máximo delas, né? Tipo assim, exemplo, a família Pôncio. Teve uma época que estava muito em alta, as pessoas só falavam deles. Então, deles eu já colocava ali 5, 6, 7, 8 posts por Teve dia. até um meme, não teve? Deles ou não? Teve um meme, da não família teve? Pôncio, isso. Aí deles eu colocava aqui, ó. Eu ranqueava eles aqui como A. Nesse grupo A, eu vou fazer no mínimo 6, 7, 8 posts só deles no mesmo dia, se tiver coisas a serem faladas. O segundo bloco, que vamos colocar aqui, que é o B, eu usava para tendências, né, de coisas que estavam em alta e como é que eu poderia transformar aquilo ali em um conteúdo, né? Então, eu via alguma coisa e falava, nossa, isso aqui tem potencial de engajar. Sei lá, o Brasil vai ter 10 feriados no ano de 2026. Então, era um conteúdo, porque é uma tendência. E a segunda, e a terceira, e o terceiro bloco, vamos colocar aqui como C, é aquele que a gente faz ali o monitoramento geral. Eu entrava em algumas páginas, né, páginas menores, dava uma olhada no que as pessoas estão falando e postava. E nesse grupo B também entra ali a publicação de oportunidade, que é realities, que é, enfim, programas, novelas. Você já deu alguma fake news? Já. Já? Qual? Já. Cara, teve uma vez... Essa é bem polêmica. Aí, ó, prepara o corte, Gente, teve uma vez que a Simeone, não sei se vocês... Não sei nem se devia estar falando sobre isso, mas... Deveria. A Simeone, ela é uma figura muito polêmica na internet. A Camila Simeone. E aí, foi quando a Sheila Carvalho,
tava na fazenda e o Tony Salles traiu ela, né? Traiu a Sheila Carvalho com a Simeone. Eu lembro disso aí. E aí, em uma briga, né, que a Simeone tava tendo com a Jojo Todinho, não é que eu fui tomar partido, mas eu fui fazer uma publicação meio que criticando um vídeo da Camila Simeone que ela falava coisas bem horríveis da Jojo. E comecei a chamada assim, é que essa amante do Tony Salles, tananã, tananã, tananã. Nossa, pra que eu falei isso? Pra que eu comecei o texto assim? Choveu haters em cima de você. Não, processo, arma, foi um caos. Porque assim, quando eu postei isso, ela virou cão, sabe? Ela começou a ameaçar, ela entrou em contato com o pessoal da Alfinetei. E ela lançou uma fake news que foi comprovada. Ela pegou uma foto de uma arma no Google e ela hackeou o WhatsApp de um dos membros do Alfinetei e mandou essa foto como se ele tivesse mandado para ela ameaçando. Gente, virou uma confusão. Foi, assim, um dos piores que... E foi você que tinha escrito isso. Que eu fiquei com muito medo, só que, assim, eu falei, cara, meu Deus. Foi uma coisa que saiu do controle totalmente, porque uma coisa é a galera te xingar, né? Só que aí, além de ter a galera xingando, né, ainda rolou essa questão de, tipo, nossa, Simeone é ameaçada por dona do perfil da Alfinetei. E aí, eu ali, tipo, cara, foi eu que escrevi isso. E foi um horror. Como você remediou isso? Cara, a gestão de crise. Levou pro processo, né? Ela processou. Estava na Mind já? Já, né? Ela processou eles e eles processaram ela, porque ela hackeou o telefone deles, então foi uma coisa bem complicada. E aí a gente fez uma nota, né, no perfil, ficou um dia sem postar e depois seguiu... Vida que segue. Vida que segue, sabe? Mas foi bem complicado, assim, sabe? E Big Brother também já tiveram muitos, assim, nem fake news, mas acaba que em reality show, acaba que as torcidas, elas ficam muito inflamadas. Muito então, inflamadas. E eu tenho até, assim, no meu currículo, 3 vitórias de Big Brother. A Thelma, a Arthur Aguiar e a Juliette. Eu ajudei diretamente essa galera, sem ganhar nada, obviamente, meio que por identificação mesmo, a eles a chegar ao êxito ali de vitória no programa. Através do Alfinetei? Isso, com publicações emocionais, trazendo e colocando eles em evidência, sabe? Porque tem não sei se é uma fanfic, é uma realidade, não sei, que dizem que é isso, que a banca digital, ela realmente bancou alguns ganhadores de Big Brother. Cara, não bem assim. Tá. É uma fake news. É uma fake news. Que acontece? É fake. É fake news. O que acontece? A banca digital, ela... que ela tem uma influência muito grande, né? Exatamente. Somando todo o poder de fogo ali, é muita gente, né? Exatamente. É que, assim, a banca digital, ela foi levada para um lugar que não acontecia algumas coisas que as pessoas falavam. Basicamente, era um conglomerado de páginas que eram vendidas para as marcas para divulgar publicidade, sabe? Não acontecia isso de tipo, nossa, a gente está recebendo dinheiro para falar bem ou para falar mal de algum famoso. Não existia isso. Não tinha famoso pagando para falar bem dele mesmo? Cara, em lançamentos de música... Tinha... não, tudo bem, é normal. Até rádio, né? Os caras vão lá, não falar bem, mas banca pra botar minha música lá com mais vezes. Fazer um lançamento, mas acaba que como foi divulgado a primeira vez, né? Que tipo, nossa, essa galera é uma máfia digital, eles são pagos ali pra falar mal. Não, tipo, não acontecia isso, sabe? Porque a gente tinha todo um cuidado pra levar os conteúdos ali, colocar as coisas no ar, para poder ser vendido para as marcas, que era o nosso objetivo maior, sabe? Essa questão ali do Big Brother era uma questão, tipo, fora banca digital, fora Mind, era uma questão de identificação que cada perfil, de uma certa forma, gostava de um participante e levava aquilo ali. Ô, Pedro, como que você enxerga o Big Brother hoje como produto? O que você acha do futuro do Big Brother? Porque o Big Brother estava em queda, a pandemia ressurgiu o Big Brother, teve uma mudança de formato ali que também criou uma conexão, mas a gente vê que cada vez mais está perdendo a força. Caiu de novo, né? Fez e voltou a cair. Como você enxerga esse produto? Eu acho que é um programa que tem muito potencial, só que ele precisa ser reinventado, porque por mais que ele já tenha passado por uma reinvenção, né? Que foi aí esse camarote com as pessoas famosas, eu acho que isso não só para o BBB, né? Não só para um produto da Globo. Eu acho que, como qualquer outra marca, ela precisa se reinventar sempre. Toda vez que ela cria uma reinvenção, ela já tem que deixar pronta a próxima.
porque aquilo ali vai ter prazo de validade em algum momento e não sou eu que estou dizendo, sabe? É porque o público, ele gosta e desgosta das coisas muito rápido. A gente é assim, né? Você compra uma coisa e depois você já tá tipo assim, eu não quero mais, eu quero experimentar o novo. Não porque o outro ficou ruim, mas é porque o novo desperta a gente a curiosidade e tudo. Então, eu acho que trazer novos formatos é uma coisa que faz muita diferença para eles, de tipo assim, olha, vamos voltar aqui no formato antigo, vamos buscar um outro perfil de pessoas para colocar aqui dentro, investir em novas dinâmicas para conseguir atrair o público, sabe? Porque... Ô, Peu, você acha que, desculpa te cortar, você acha que a saída do Boninho também deu uma ajuda nessa queda? Porque o Boninho, ele é uma persona que ele interagia muito no perfil dele, ele dava muito spoiler, ele trazia muito essa identificação. Ele é o cara do Big Brother no Brasil, né? E quando ele tava no Big Brother, ele tinha essa fomentação de comunidade, né? Que gostava muito do programa ali, saber em primeira mão, discussão. A partir do momento que ele sai, que o Dourado assume, que é um cara que é totalmente low profile, um cara que não tem nem Instagram, né? Tipo, também tem uma queda de identificação ali de quem tá por trás do Big Brother. E uma coisa que eu vejo muito trabalhando em marca é que as pessoas cada vez mais gostam de ver bastidores. Como funciona o escritório, como funciona a confecção de um produto, como funciona a confecção de uma campanha. Então, você acha que também isso também deu uma ajuda ali pro Big Brother dar uma patinada esse ano? Eu acho que deu uma boa potencializada. Só que a questão do Boninho, eu sinto que... Acho que a Globo precisava, sim, dessa nova pessoa, porque não é que o que ele estava fazendo estava ruim, mas eu acho que precisava realmente de uma mudança, de uma nova visão ali estratégica e criativa, porque eu acho que tinha chegado no topo, né, de realmente ter entregado ótimas edições, só que chegou naquele momento que ele não conseguia mais cativar tanto o público. Eu acho que as pessoas sentiram falta dele porque ele se tornou meio que um influenciador da marca BBB, entendeu? As pessoas começaram a acompanhá-lo para saber coisas que muitas vezes, assim, passaria na Globo, mas ele que dava aquilo ali, ele que dava aquela nota. Então, eu acho que a galera teve esse apego emocional com a figura dele como influenciador, sabe? Então, eu vejo que, óbvio, a saída dele ajuda nessa queda, mas eu acho que era uma mudança necessária, porque... Então. Ele chegou no topo, sabe? Eu acho que chegou a isso. Ele chegou lá, então precisava desse movimento mesmo, de esse refresh, né? Exato. Até acho que pra ele mesmo como profissional, né? Se desafiar no novo, né? E não tem como questionar ele como profissional. Ele fez tudo que ele poderia ter feito, ele foi incrível, ele chegou lá. Então eu acho que é mais essa questão de assim, olha, eu cheguei lá e agora eu entendo que eu posso passar o bastão de maneira tranquila. É o que eu sinto que eu fiz com o Alfinetei, sabe? Muito bom. Ô, Peu, a gente falando sobre criatividade, primeiro eu queria entender de todos os conteúdos, milhares de conteúdos aí que você gerou nesses anos, qual que é aquele que você guarda no seu coração, que você fala, cara, esse conteúdo aqui pra mim, pode ser top 3, vai, porque acho que escolher um só vai ser difícil, mas que você fala assim, cara, esse conteúdo aqui que eu gerei, que eu fiz, puta, meu, foi animal. Quais que são suas marcas, assim, esse top 3 seu? Olha... Foram vários, sabe? Top 3! Só que tem 3 que estão sempre comigo. Que vou colocar no top 3, que é um case com a Ambev, né? Ambev/Skol, que a gente fez uma ação de verão com eles, onde eu fiquei com essa parte estratégica. E aí, o objetivo deles era colocar 4 ingredientes de um churrasco nos Trend Topics do Twitter, sabe? E se a gente conseguisse colocar esses 4 ingredientes nos Trend Topics do Twitter, eles iriam liberar, né, cerveja, um cupom de cerveja grátis para a galera através do Zé Delivery. E aí, beleza, foi dada essa missão para a gente estruturar de como é que a gente faria a comunicação disso tudo. E como tinha uma coisa ali que era menções, a gente tinha que fazer o máximo de menções possíveis, a gente precisaria trabalhar em várias frentes, né? Tanto a memética, tanto a informativa, tanto aquela de, tipo, marque seu amigo. Então, eu fui criando ali várias frentes de conteúdo, né? Tinham vários influenciadores do Twitter que participavam ali da ação. Então, eu fui começando a pensar
cada caminho que cada um deles poderiam seguir, né? Ia dando a sugestão de tipo, olha, se você fazer o conteúdo assim, se você fazer assim, eu acho que vai dar bom. Então acabou que essa construção... Você tava onde, Peu, nessa fase? Nessa época eu tava na banca. Na banca digital. Isso. Muito bom. Aí acabou que essa construção deu muito certo. A gente conseguiu colocar os 4 ingredientes em primeiro, segundo e terceiro. Liberou cerveja pra galera. Quarto, a gente criou um caos na Ambev, porque eu acho que não é que eles não Amo esperavam, mas eu acho que, tipo, colocar 4 ingredientes nos Trend Topics, onde acontece... Eram os 4 ingredientes da cerveja? Acaba que, assim... Só que eles esqueceram que o amor do brasileiro por uma bebida. Eu acho que eles tinham meio que não se atentado a isso. A gente colocou esses 4 ingredientes, criamos um caos, assim, na Ambev. Caos positivo, né? Porque deu muito certo, eles conseguiram ali atingir o objetivo. Então, esse é o top 3, assim, que eu amo essa ação. É uma ação que eu sempre lembro dela. A segunda ação foi a da Ivete Sangalo, onde ela tinha fechado a primeira vez com a banca digital e eu recebi essa responsabilidade, né, de fazer um conteúdo viral sobre o lançamento de um EP que ela ia fazer, né? Então, eu tive muito sucesso na construção desses conteúdos também. A gente conseguiu atingir o objetivo de colocar ela em evidência, das pessoas conseguirem ali ouvir o EP, das pessoas falarem sobre aquilo. Então, esse case aí da Ivete Sangalo também eu coloco ele no top 2. Foi bem legal toda a construção, porque eu me senti super sob pressão, porque falaram, olha, a galera da Ivete quase não fecha nada, mas eles fecharam dessa vez e você vai atender. Falei, meu Deus. Isso. É muito difícil. Agora que deu certo, se vira. Aí eu fiquei assim, todo tenso e passei a madrugada pensando em como é que eu poderia fazer essa estratégia e acabou que deu muito certo. E a top 1, assim, foi uma ação de Nivea. A gente recebeu essa ação que eles iriam colocar aqueles protetores labiais em promoção no site da Amazon, né? Então, essa ação ela foi no Instagram, com todos os perfis, e aí a gente tinha que construir uma narrativa de urgência, né, nas pessoas, de tipo, olha, o site da Amazon tá aqui com esses protetores labiais, né, que todo mundo costuma usar, todo mundo tem na bolsa, e as pessoas precisam comprar. Aí acabou que, através ali da estratégia memética, através da estratégia de informação, a gente conseguiu fazer uma conversão muito boa, né? A gente conseguiu esgotar o site ali da Amazon, a gente conseguiu vender quase tudo, sabe, dos protetores labiais. Então foi uma coisa muito, muito, muito legal, porque assim, acabou que, sei lá, naquela época a gente colocou 3, 4 mil cliques em um link de story, que hoje é uma coisa muito difícil, sabe? A cada perfil, eu não tô falando nem de todos. Então, no total, foi muito, 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 muito grande. E tem um top 1 do top 1 do top 1, que é um cereja do bolo, a cereja do bolo do Peu. Foi uma cobertura na Sapucaí que a gente foi fazer. Foi eu e um amigo, né? Ele chama Roberto Júnior, que é a minha dupla, né? A gente trabalhou junto na Mind aqui até eu sair. E a gente trabalhou junto por muito tempo. A gente foi para Sapucaí e a gente fez a cobertura toda em real time, com o telefone na mão e um sonho. A gente gerou um case de 90 milhões de impressões, porque a gente alimentou todos os perfis da banca, né, com os conteúdos que a gente mandava, porque no momento ali, real time, a gente via alguma musa, sei lá, virando o pé, a gente gravava aquilo e conseguia pensar no conteúdo. A gente batia um olho em uma coisa, a gente falava, cara, isso aqui é um conteúdo, se postar assim. Então a gente entregou, a gente alimentou, né, todas essas páginas através da nossa visão criativa. E foi muito, muito legal. Cara, que legal isso aí, né? Porque, cara, é um dom, né? Você tá ali, ter o take, já pensar em um conteúdo, meu, é uma coisa que é pra poucos. Muito bom. Ô, Peu, parabéns pelos seus cases maravilhosos. Eu, como sou um cara de marketing, trabalho falando mais de 20 anos de marketing, sou muito admirador de cases, de boas histórias pra contar, e eu acho que você é um cara que traz muito isso, né, no seu propósito profissional, né? Então acho que sorte a marketing é com você hoje, porque vai conseguir construir uma história de fato ali, pensando nesse lado emocional. Cara, você falou de marketing, você tá falando de trabalho com muitas marcas, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Quando vocês recebiam briefings de marcas, geralmente era claro os resultados que essas marcas queriam, onde elas queriam chegar? Ou muitas vezes fala, putz, meu, o que eles querem com isso? Qual que é o seu sentimento? Porque quando eu participei já de alguns eventos, algumas ativações, com até companheiros de profissão,
Até em prêmio de FO Awards, por exemplo, né, de premiação de case publicitários, o lugar mais deficiente pra mim era a questão de, tá bom, você fez isso, por qual motivo, pra atingir quem, mas pra qual resultado? Quando chegava no qual resultado, cara, parecia que era muita galera escrevendo qualquer coisa. Não tinha, e muitas vezes não tinha conexão com o que estava sendo proposto pra chegar naquele resultado. Então, eu identifico isso como um ponto de oportunidade, e eu falo muito isso nas minhas mentorias, inclusive, que eu faço com os profissionais, que é essa questão, cara, marketing. Por que a cadeira do marketing, de líder de marketing, do diretor de marketing, é a que mais roda no mundo profissional hoje, né, executivo? Por causa de falta de entender de resultado. Mas eu sou de humanos, não sou de exatos. Mas, cara, marketing precisa ser número, precisa vender, tem que entregar resultado. Não é venda, é outro KPI, mas você tem que ter um número de maneira muito clara, né? Quando você recebia esses briefs, isso era claro, não era claro? Qual era o seu sentimento ali no dia a dia sobre esse assunto? Cara, essa pergunta é interessante, que ela foi um dos motivos para eu querer meio que sair um pouco desse cenário, desse universo e começar essa parte de consultoria criativa através do banco de mentes. Porque, assim, o que eu enxergava? Eu enxergava que as marcas, não é que elas estavam perdidas, só que elas queriam surfar no hype do que estava todo mundo fazendo e elas faziam coisas sem propósito nenhum. Perfeito. Sabe? Eu sentia que, não conectava, sei lá, né? ela queria fazer uma ação porque ela via alguém fazendo, só que aquilo ali não conectava e não conversava com a marca dela, sabe? E acaba que o marketing de sucesso hoje, eu acho que ele, além da conexão, ele é de história. Porque não adianta você ser uma marca X e começar a fazer uma coisa do nada e achar que o seu público vai comprar aquilo, sendo que você nunca tinha feito antes. E eu sentia muito isso. Eram uns briefings que eu olhava e falava, gente, quem fez isso? Sabe? Por que eles querem ir nesse caminho? E acabava que era uma coisa muito difícil de confrontar. A gente até tentava, né? Meio que ele discutir com o cliente, mas quando eles colocavam na cabeça que era aquilo ali, a gente tinha que seguir, mesmo que tivessem outras infinitas linhas ainda mais criativas, sabe? Então, eu acho que a marca, ela não é que ela tá perdida ainda, só que como a internet e a pandemia acelerou todo esse processo, eu sinto que não deu tempo dela digerir e entender como é que ela vai se posicionar nesse novo mundo. Então, eu sinto que, sei lá, 80% das marcas ainda estão tentando se entender nesse novo mercado, de como é que elas podem atuar e usar o digital a seu favor. Porque nem tudo vai converter, nem tudo vai gerar visibilidade, nem tudo vai gerar like. Então elas estão tipo assim, meu Deus, como é que eu vou usar isso ao meu favor, sabe? Ô, Peu, te trazendo uma curiosidade, eu trabalhei em uma empresa, não vou falar por questão ética, mas eu tava na cadeira ali, executivo, diretor de marketing, e o CEO, ele é um cara que se julgava muito entendedor de marketing, e aí ele falou pra mim assim, não, eu defini aqui uns KPIs, metas pra cadeira de marketing, né, quando eu cheguei. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, aí tinha lá, número de seguidores. Tá. Aí tinha lá, viralizar um conteúdo por mês. Aí eu falei, tá, estranho. Aí eu fui, enfim, e ele me contratou pra isso, né? E aí eu fui debater, porque justamente, acho que casa muito com o que você tá dizendo. A galera se apega muito no marketing, não como um negócio, como uma estratégia de resultado de negócio. E sim, tipo, cara, vai viralizar um conteúdo por mês. Cara, primeiro que assim, é que nem você falou isso no começo aqui, cara, não existe uma fórmula mágica. O que eu sou a favor de viralizar um conteúdo? Frequência. Que é o que a gente estava falando, né? Óbvio que respeitando os territórios da marca e respeitando também a questão ali de que você tem uma história para contar e você consiga ser um entretenimento, que é a marca para mim. Por que a Kings hoje tem um podcast? Porque é entretenimento. É uma maneira que a gente tem diferente de eu ficar vendendo tênis, eu ficar vendendo camiseta, né, para o meu cliente, é tocar na questão de uma boa história, né, de um momento de prazer, que não necessariamente eu quero vender alguma coisa, eu quero contar boas histórias, eu quero entreter, né? Então acho que o que você está trazendo casa muito com isso, né? E eu acho que o mundo corporativo, às vezes ele dá uma cansada, porque o profissional de marketing, ele não consegue entender, muitos não conseguem entender isso, não conseguem expressar isso, e quem está acima, né, quem é o CEO, o líder direto dessa cadeira, qualquer momento vai chegar e falar assim, putz, esse cara é um custo. Por quê? Porque ele tá pensando em viralizar um conteúdo por mês, entendeu? Se eu deixasse isso na cabeça do meu CEO na época, cara, eu não viralizasse um conteúdo no primeiro mês, no segundo mês, o cara ia me mandar embora, entendeu? Exatamente. Por que você fala que não viralizar um conteúdo, cara? E aí vem uma questão assim que o choque geracional, que eu acho que tá acontecendo, porque eu acho que
é a primeira vez que tem tantas gerações simultâneas trabalhando em conjunto, né? E querendo ou não, acho que a gente faz parte desse novo marketing aí, né? Dessa nova visão de marketing, e acaba que a gente lida, né, e trabalha com pessoas assim de outras gerações, Sim. tanto mais novas, tanto as mais velhas. Então acaba que a galera que está mais acima, que são CEOs, que está mais ali como donos, eles têm uma outra visão do que a gente tem. Então junta esse conflito geracional, né, do que a gente enxerga que funciona com o que eles acreditam que funciona, e fica uma coisa ali, meio que um imbróglio, e no final fica, a gente tem que ter seguidor, tem que viralizar, só que tudo isso é legal, mas eu acho que quando você une os universos e faz de uma maneira assertiva, estratégica, analisa ali, sabe, cada momento exato de atuar, acho que a marca tem muito mais possibilidade de ter sucesso, sabe? E olha que eu sou uma pessoa do mundo das tendências. Eu amo tendências, eu amo usar as tendências em tudo que eu faço, porque eu acho que tem esse papel diferencial. Mas nem sempre você vai conseguir a tendência. Então você tem que ir no arroz com feijão mesmo, que é na frequência, que é em você ali meio que alimentar a sua comunidade de uma maneira sua. Não é pegar de Y, Z e D e trazer e tentar fazer uma receita, porque as pessoas muitas vezes elas não vão querer comer, elas não vão querer aquele preto no branco que você está acostumado a fazer, sabe? É muito bom isso. Eu estava até vendo esses dias, essa semana inclusive, algumas filosofias sobre essa questão de negócios, de marketing. E tem uma galera que fala, cara, às vezes se você fizer uma coisa que já existe de maneira bem feita, você já vai se destacar. Porque o mundo está carente de umas boas experiências, de bons relacionamentos, de boas conversas e de qualidade, né? Peu, a gente está chegando já no final do nosso podcast aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu momento atual, né? A gente contou muito da sua trajetória ali, incrível. Então eu queria que você contasse hoje, né? Onde que o Peu está hoje, o que o Peu está fazendo hoje, o Peu está ajudando mais marcas por aí. Conta pra gente. Então, eu decidi sair um pouco desse cenário, né, de agência. Virou empreendedor agora. Isso. Aí eu decidi criar minha própria marca, né, que chama Banco de Mentes. Ela aí tá engatinhando. Banco, né? De Mentes. Banco de Mentes, onde a gente tem um portal no Instagram. E dentro desse projeto eu tenho ali uma parte de consultoria criativa. Eu quis levar esse nome, né? Porque quando eu fui fazer, eu falei, olha, eu não posso levar só o nome consultoria, que eu acho uma coisa batida. Vou colocar consultoria criativa, que também é uma coisa que tá por aí, mas acaba que eu acho que eu consegui entregar o que eu tô falando ali, sabe? E hoje eu tenho o Léo Dias como cliente, né? Eu ajudo ele nessa parte estratégica, criativa e viral, né? Ajudo ele a viralizar determinadas pautas, ajudo ali na criação de novos produtos e tô aí caminhando para atender esse novo público aí de empresários, de artistas, de marcas também, né? Tô começando a abrir, mas é porque acaba que tudo tá muito recente, então eu tô entendendo esse novo movimento, só que eu tô muito feliz de estar fazendo isso, né, de estar me arriscando, porque eu estava em um lugar ali muito confortável e eu decidi abrir mão de tudo para me arriscar. Saiu da sua zona de conforto. Exato. E eu acho que tem um grande convite aqui, um grande insight para as marcas. Lá quando eu trabalhei em uma das marcas, a gente fazia isso. A gente contratava uma pessoa que ela era um TikToker para poder ajudar a gente nessa questão de gestão de conteúdo, porque nada melhor do que você trazer quem vive o negócio. Não adianta você querer falar de estratégia de TikTok com uma pessoa que não tem nem o TikTok instalado no celular, por exemplo, né, Peu? Então, acho que esse é um movimento muito interessante das marcas, principalmente esse movimento de muita marca indo para formato in-house, né, deixando a agência de lado. É uma coisa que semanalmente me perguntam também, pedem minha orientação, mas eu acho que num formato principalmente também, dos dois formatos, ela atende super bem, mas acho que aqui o ponto é, cara, se a marca tem dúvida, não sabe como, e eu sou o cara que, assim, pra mim, a marca ela tem que explorar todos os pontos de contato possíveis que ela tem. Porque, e com frequência e falando a linguagem do canal. Mas eu não sei como eu vou. Minha marca, por exemplo, vende seguro de vida. Eu não sei como eu vou trabalhar o humor no TikTok. Cara, pega a ajuda de alguém, porque é possível. Né? Teve uma vez que eu visitei um parceiro de negócio, e os caras têm um escritório, assim, animal. O escritório dos caras tem mesa de sinuca, tem fliperama 4D, umas coisas assim, absurdas, não é maravilhoso, lindo, lindo. E aí eu falei assim pra eles, assim, cara, vocês, assim, tem né, deixa eu ver as redes sociais de vocês, tal. Eu falei, vocês não fazem nada de conteúdo. Vocês ficam só com o post estático lá, blocado. A gente não tem o que falar. Eu falei, como vocês não tem o que falar?
toda marca, vocês são uma marca, vocês têm que se comportar como uma marca, vocês não são só um software, um hardware, vocês são uma marca. Todo mundo é uma marca. Eu sou uma marca, você é uma... Então vocês têm que se posicionar como uma marca e vocês têm que contar história. Só isso aqui que vocês têm aqui, esse aço de bastidor, de curiosidade, de dia a dia, já é um puta de um conteúdo legal, né? Então acho que falta também, de novo, vai cair aonde para mim? Onde que está a oportunidade? Nas lideranças. As lideranças precisam mostrar e trazer essas provocações no dia a dia das empresas ali. Eu acho que você, nesse seu novo momento, nesse formato, você vai ter muito a agregar para essas marcas, porque você é um cara muito criativo, um cara com um repertório gigantesco. Então, gente, assim, quem está assistindo aqui tá precisando de criatividade, é uma coisa que não... E para a gente chegar nos finais, finalmente, Peu, vamos falar um pouco de criatividade, porque... Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer, com meus 17, 18 anos, que eu comecei a fazer publicidade, quando eu entrei na publicidade, eu queria fazer jornalismo, e quando eu fui entender que jornalismo tinha que ler muito, eu falei, puta, não é pra mim, eu vou procurar esferas, né? Aí tinha rádio e TV, relações públicas, enfim, aí eu fui na publicidade, beleza, entrei na publicidade. E aí quando eu entrei na publicidade, vi aquele mundo de Macintosh, né, aquelas coisas, aquele mundo glamuroso, né? Eu falei, cara, mas eu não sou criativo, eu não tenho esse lado de abrir um Photoshop, desenhar, de design, eu não tenho isso, cara. Aí eu fiquei preocupado no começo, eu falei, puta, mas eu vou me frustrar e vou me dar mal nessa profissão. E depois eu fui entendendo que o marketing é muito maior do que, né, negócios, né? E eu não, então, onde eu chegar, eu não me considero um cara criativo, eu me considero um cara disciplinado, né? Que é o que é o disciplinado? Aquele cara que vai ter a disciplina de fazer todo dia, de estimular o time a fazer todo dia para poder chegar ali na criatividade. Você já, por exemplo, para mim, é um cara muito criativo, né? Essa sua criatividade, tem alguma maneira que você explora, como você consegue conquistar? Óbvio que tem um dom, né? Isso é indiscutível. Mas como você exercita a sua criatividade? Se você pudesse deixar uma dica para nossa audiência em questão de exercício de criatividade, o que você falaria? Tá, eu vou responder essa pergunta e vou pegar um gancho de uma coisa que você falou que eu achei interessante, que é justamente essa questão do mercado, sabe? Tipo, cara, quando eu decidi ir para esse mercado, o que eu pensei foi justamente isso. Eu falei, cara, as marcas elas não entendem que elas podem transitar sobre vários universos, sabe? Perfeito. Se você fala de finanças, você consegue encaixar um meme. Um meme mais classudo, se necessário, mas a gente consegue. Se você fala ali de dinheiro, se você fala sobre economia, se você é um grande player, se você é um Thiago Nigro, eu consigo hackear conteúdos e trazer para o seu universo de uma maneira muito criativa. Então, aquela coisa que a gente falou bem no início, antes do podcast até começar. Eu sinto que as pessoas estão um pouquinho com preguiça de explorar a criatividade. Uma coisa assim que me faz ter essa criatividade, né, durante o dia, e eu acho que todas as pessoas elas são criativas, sabe? A questão é que você precisa achar a sua forma de ser criativa. Eu encontrei a minha. Por exemplo, eu não sou a pessoa que ama desenhar e faz um desenho mega criativo, mas onde eu achei a minha criatividade, então? Através dos memes, através das tendências. Hoje, através de um estático da Gretchen, eu consigo pensar cenários de conteúdo para 100 coisas. Através de uma notícia de um Neymar ligou para da Virgínia ligar para o Neymar na madrugada, eu consigo pensar em 100 campanhas diferentes que podem ser exploradas aquilo ali. Então, eu me alimento desses universos e consigo ser criativo através ali do próprio meme, do estático, do vídeo, às vezes de um comentário. Então, eu busco a minha inspiração em coisas do dia a dia, sabe? Dentro da minha rotina, eu consigo analisar que muitas vezes as pessoas falam, pera, mas de onde é que saiu esse conteúdo? Exemplo, o tema é sapato, né? Tá, então a Kings quer que eu faça um conteúdo sobre sapato. E aí eu falo, não, eu quero ser criativo. Eu não quero falar só sobre sapato. Então, mas espera, então, do que você vai falar então se, né, meio que a chamada ali, né, o título é sapato. Eu começo a funilar. Funilar como? O que as pessoas falam sobre... Quando elas estão conversando, o que elas costumam falar quando elas entram no universo de sapato? Tá, elas vão falar sobre o tamanho de um sapato, sobre a cor, sobre o sapato ficar apertado, sobre o sapato não ceder, sobre aquilo ali, elas forem no evento e aquilo ali ficar incomodando elas. Ou então, sei lá, eu decidi tirar meu sapato na balada e ficar descalço, então eu começo afunilando. Aí, ficar descalço na balada... festa, adolescente... Você vai criando ali um ecossistema, né? Exatamente. Aí eu vou afunilando, que muitas vezes o tema não tá no tema,
sabe? Eu tento explicar isso, muitas pessoas acabam não entendendo, mas eu falo, olha, o tema não tá no tema. Na grande maioria das vezes. E aí, é isso. Eu busco o tema fora do tema e chego no tema. Não sei se deu pra entender. Muito bom. É muito bom. Acho que eu acho que a dica que você deu aqui é maravilhosa, porque é o dia a dia das pessoas. Então, dentro do dia a dia que cada um está vivendo, no seu dia a dia, explore isso. Como que isso poderia ser feito de maneira diferente? Como isso... Tem uma vez que eu participei de uma palestra, o cara... Ele fez um exercício muito bom, que para mim é sensacional, que toca muito nessa de fazer um pouco a mais e de pensar um pouco a mais. Né? Que ele manda um levantar a mão. Levanta a mão todo mundo aí no máximo que pode. Já viu esse exercício? Aí agora levanta. Aí ele fala assim, agora levanta mais um pouquinho. No máximo que você pode. Levantei. Mais um pouquinho. Aí você levanta. Mais um pouquinho. Aí você levanta. Aí você fala... É muito do comportamento das pessoas, entendeu? Hoje. De ficar ali, tipo, na preguiça que a gente colocou anteriormente. Não, é sapato, vai sapato mesmo. Justamente é isso. Então, eu acho muito legal, Peu, deixar um presente pra você. Um kit 15 sneakers, ó. Gente... Não, por essa aqui... Pode abrir. Eu juro que eu não esperava. O nosso RP pro Gabriel. Eu conheço a marca, amo a marca. Gente, que legal. O nosso RP preparou com o maior carinho pra você. Gente, olha isso. Stitch. Essa aí é quente, hein? Muito mimado mesmo. Tô mega feliz, porque eu não esperava. Essa é uma collab nossa com a Disney. É nova, novidade essa aí. Quentinha. Que legal. Gente. Sucesso de vendas. Gente, amei. Vou usar super. Ô, Peu, deixa aqui pra galera que quiser te encontrar. Onde a galera te acha? Eu tô lá no Instagram, @PeuSantos com 2 As. Eu também tenho o Deprê Universitária, o Banco de Mendes, então em qualquer um desses 3. Nos 3 tá lá o Peu. Vocês vão me achar. Eu sou multiplataforma, TikTok, estou em todos os lugares. TikTok, Banco de Mendes, Deprê Universitária. LinkedIn, você tá também ou não? Tô no LinkedIn, @PeuSantos. PeuSantos. E é isso, gente. Se precisar de consultoria, trabalho, sou uma Barbie Profissões. Fica a dica aqui, o cara é muito bom. Galera, Peu, obrigado, meu querido. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu amei demais. Conhecer um pouco desse bastidor, né? Porque aqui é muito interessante, porque eu trabalhei muito com você sem saber, né? Que eu trabalhei muito com a banca digital, já lancei várias campanhas, Safacário, tem várias campanhas com a banca digital, com a Alfinetei dentro, e sem imaginar que a gente poderia um dia estar trocando essa ideia, né? Sobre criatividade, sobre marca. Cara, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que você é uma referência dentro da criatividade. Acho que o que você está trazendo hoje, esse seu posicionamento agora, esse direcionamento para ajudar mais marcas, eu acho que quem vai ganhar é a gente que gosta de bons conteúdos. Meu querido, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu estou muito honrado e feliz de estar aqui fazendo esse podcast, porque é uma marca que eu admiro, que eu acho que tem um trabalho incrível e, assim, tô mega feliz de estar dando start nessa nova fase, batendo esse papo incrível com você, né, que é um profissional aí gigantesco, e também aqui falando para essa marca e para os ouvintes dela, que essa marca é gigante e incrível, gente. Muito obrigado. Imagina. E eu agradecer a Lana também, né? A Lana Vilela. Maravilhosa. Né? Maravilhosa Lana Vilela. Fez a conexão, que você tá sempre junto com a Kings, né, Lana? Ela tá aqui acompanhando. Obrigado. A RP das RP. Essa aqui também é brava, hein? Galera, obrigado por vocês que ficaram até o final. Lembrando, agradecer aqui a Dylan, nosso patrocinador, master desse podcast aqui, que a gente vem trazer muita curiosidade, conteúdo bom, conversa, coisa descontraída. Beleza? Ativa o sininho toda quinta-feira às 19 horas, no episódio novo no ar. Beleza? Valeu!